Olá pessoal, eu sou a Kathleen Ribeiro e começa agora mais um devocional do Temor e Tremor acerca do livro de Atos dos Apóstolos, essa narrativa da qual nós fazemos parte, posto que nós somos os frutos daquela igreja que começou em Jerusalém. Irmãos, antes de começarmos, que tal vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem a notificação e nos seguirem em outras plataformas, tais como Facebook, Instagram, no Deezer e no Spotify também. Lá vocês poderão ouvir os nossos devocionais, assim como aqui no YouTube. Então, vamos orar para começar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, olha para nós, Senhor. Olha para nós não conforme os nossos pecados, não de acordo com as nossas iniquidades, mas olha para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, e nos livre da angústia e do mal. Faz-nos ver o caminho da vida e não perecer na vereda dos ímpios. Sonda os nossos corações e salva-nos de nós mesmos. Nos dê, Senhor, a graça para resistirmos ao pecado e às tentações que de perto nos rodeiam. Olha para nós, Senhor. Todos estão com medo da morte, Senhor, com medo da injustiça, da violência, da enfermidade. Todos temem o vírus, mas a tua igreja permanece firme, firmada em ti, olhando para a eternidade. Senhor, livra-nos se for essa a tua vontade, mas se não for, se for do teu agrado nos deixar por mais tempo sob essa enfermidade, sob o peso dessa angústia que assola o mundo, então o Senhor nos fortaleça e confirma as obras das nossas mãos. Confirma as obras das nossas mãos para que não temamos, mas com os olhos fixos no teu galardão, alcancemos com paciência a nossa vida. Amém. Agora eu vou fazer a leitura de Atos capítulo 6, versos 1 a 10. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho ali. Irmãos, vocês que já nos acompanham há um tempo, já devem ter notado que a narrativa de Atos é uma narrativa cheia do poder de Deus, cheia do testemunho dos primeiros atos apostólicos, mas também trata muito de relacionamentos e conflitos relacionados a grupos específicos. E é óbvio, né? Porque os apóstolos, eles eram humanos. Eles eram pessoas como nós, eles tinham receio, eles tinham dúvidas, eles tinham medo, eles tinham sentimentos. Vemos isso na dúvida de Pedro e em sua surpresa com relação à entrada dos gentios na aliança. Pedro não sabia de tudo, ele não sabia o plano completo de Deus. E ele ficou chocado quando o Espírito foi derramado e dado a Cornélio, um gentil. Vemos isso com Paulo também, na maneira como os cristãos tiveram receio de recebê-lo, depois de ele perseguir a igreja. E Barnabé age em seu favor, crendo na conversão de Saulo, acreditando que ali era verdadeiro e que aquilo era uma mudança real e promovida pelo poder de Deus. O próprio Ananias, na hora de devolver a visão a Saulo, ele temeu, mas o Senhor o encorajou, dizendo: ele é um vaso separado por mim. Então nós vemos essas situações em que os cristãos eles têm que reagir uns com os outros em amor. Ananias teve de ter coragem para olhar Paulo e tratá-lo como
algo que ele não era naquele momento, mas que Deus prometeu que ele seria no futuro. Os apóstolos tinham que tratar Paulo também como um irmão. E Pedro, em todo o seu apego ao judaísmo, teve de entender que os gentios, eles eram o alvo do Senhor também, eles faziam parte da aliança. E isso revela também outra questão, que é o sentimento dos próprios judeus, que era uma comunidade que estava se sentindo invadida, já que eles julgavam os cristãos, que eram em sua maioria, sobretudo os apóstolos judeus, eles consideravam os cristãos como traidores do seu povo, traindo a identidade judaica, traindo a fé mosaica. E o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, ocorreu justamente por causa da questão relacional também, porque o intuito era entender como tratar os gentios que abraçavam a fé, o que deveria ser imposto a eles, como eles se encaixavam na igreja, posto que a igreja tinha judeus, tinha gentios, tinha povos de várias culturas, como iria ser tratada essa questão. E finalmente nós temos também questões relacionadas à própria relação interna dos membros da igreja. Não falamos mais do seu relacionamento referente a outros grupos, não grupos diversos, mas falamos também daquelas questões menores entre os próprios membros da fé. Vemos isso quando, por exemplo, Paulo, ele se irrita com João Marcos, que tinha abandonado a missão quando eles mais precisaram. E por causa disso, Paulo e Barnabé se separam. Vocês lembram que Barnabé foi aquele que mostrou, primeiramente, amizade com relação a Paulo. Então, eles chegam a se separar nesse momento. E isso não foi uma coisa pequena. A palavra de Deus diz no verso 39 do capítulo anterior, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Então, quando a Bíblia fala e tal contenda houve, é porque não foi uma coisa pequena. É evidente que nós entendemos que a amizade de Paulo com Barnabé não ficou abalada, porque eles eram cristãos. E também sabemos por meio das escrituras que Paulo posteriormente se reconciliou com João Marcos, afinal eles eram cristãos. E vemos isso quando em Colossenses 4:10 ele recomenda João Marcos para a igreja. E no fim de sua vida, já preso em Roma, Paulo até pede que ele vá visitá-lo na sua cela de prisão. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Isso junto com o próprio Timóteo, ele chama João Marcos e Timóteo, para que eles pudessem visitá-lo, uma vez que somente Lucas estava com ele em seus últimos dias de vida. Então nós entendemos que há todo esse caráter relacional na igreja. Há discussões, o próprio concílio foi cheio de discussões, eles tinham que entender como lidar com os gentios e tal, tinha que haver um consenso geral, há grandes questões a serem consideradas. Então, a estrutura da igreja é assim, sempre foi. Sempre há essa ligação uns com os outros. Eles devem se submeter uns aos outros, eles devem buscar a comunhão uns com os outros e a unidade. E nesse capítulo, o 16, nós vemos que finalmente Paulo conhece alguém que é muito importante também para a sua vida cristã, que é Timóteo, um jovem, e nós sabemos que esse jovem ele se torna quase que um filho para Paulo, que o convida para acompanhá-lo na missão. Timóteo era filho de uma judia com um grego, ele tinha um bom testemunho, e Paulo ele o circuncida por causa dos judeus. E é interessante que a gente trate esse ponto com bastante cuidado, porque a circuncisão era uma cerimônia, e nós sabemos que as cerimônias foram abolidas com a vinda de Cristo. Todavia, ela tinha um sinal duplo: diferenciar os judeus das demais nações e demonstrar que a partir daquele povo uma semente incorruptível nasceria. Mas por que, tendo Cristo nascido, há necessidade de que Timóteo fosse circuncidado? E nesse caso nós temos uma compreensão de que Paulo orientou Timóteo a isso por causa dos judeus. Nós vemos que não é por outro motivo, não é por causa da lei, não é por causa de Deus, é por respeito à edificação. Calvino vai dizer que era lícito aos fiéis reter algumas cerimônias, na medida em que seu uso serve à edificação.
posto que ele não desejava escandalizar os judeus, Paulo chega a fazer isso. É óbvio que não é esse um ato que ocorre e que deve ocorrer como regra, posto que em Gálatas 2:3, Paulo argumenta que ele se recusou a impor a circuncisão a Tito. Então não era uma regra, foi apenas um cuidado que ele teve para com o povo judeu naquele momento. Vejam que os decretos estabelecidos no concílio, e a gente lê isso aqui também, eram passados de igreja em igreja. Para quê? Para que as igrejas fossem confirmadas. O texto bíblico, ele garante isso. E permanecessem em unidade, que eles compreendessem bem. Então, Paulo, ele tinha entendimento do que foi disposto no concílio. Ele não ia contra o concílio quando ele pediu que Timóteo se circuncidasse. Mas é porque ele desejava que os judeus que sabiam que ele era grego percebessem ele como uma pessoa que respeitava a tradição, embora aquilo não fosse necessário à salvação. Sobre os decretos estabelecidos no concílio, a igreja, é importante que nós compreendamos que a igreja mantém aquilo que foi estabelecido pelos apóstolos. Ela deve manter o consenso apostólico acerca de determinados assuntos da fé. E os apóstolos se mantêm firmados na revelação divina. Irmãos, tudo isso mostra o cuidado de Deus para com a edificação da sua própria assembleia, da edificação da sua própria igreja no mundo. Deus, ele demonstra o seu amor e o seu cuidado com os gentios que adentravam na fé. Ele demonstra o seu cuidado e o seu amor, inclusive com os judeus que iriam crer, que poderiam ser levados a crer pelo testemunho de Timóteo. Além disso, nós vemos o poder sobrenatural de Deus em conduzir Paulo nessa segunda viagem missionária. Posto que Deus, o Espírito, ele não conduzia conforme a vontade dos apóstolos, conforme a vontade dos discípulos, mas segundo o seu próprio beneplácito, segundo o seu próprio decreto, e em sua soberania guiava conforme fosse do seu agrado. O vento sopra onde quer, e aqui nós encontramos o reinado de Deus sobre a igreja. Deus reina. Paulo, ele não decidia. Timóteo tampouco. Deus era o rei. O Espírito os impediu de pregar na Ásia. A palavra de Deus é muito clara. Eles tentaram, não conseguiram. O Senhor os impediu. Eles tentaram ir para a Bitínia também, mas o Espírito não lhes permitiu. E essa é a doutrina que devemos enfatizar, que Deus, ele está sobre nós, como está escrito em Mateus 11. Se as obras poderosas que foram feitas em ti tivessem sido realizadas em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. A palavra de Deus contra aquele povo incrédulo era que se aquelas obras tivessem sido pregadas em outros povos, em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Mas Deus, em sua soberania, trouxe a palavra dele àquele povo incrédulo. Então nós sabemos que não há nenhum tipo de entendimento de que Deus não está governando todas as coisas, todos os atos dos missionários e tal. Deus, ele não permitiu que eles fossem pregar na Ásia por causa de seus propósitos santos e eternos. Deus tinha uma intenção naquilo, em impedi-los de ir à Ásia, bem como em impedi-los de pregarem na Bitínia. Deus os conduziu para Troade. E lá em Troade, o mesmo Senhor mandou a Paulo uma visão de um homem que olhava para eles e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E nós sabemos que por meio da Macedônia o evangelho chegou à Europa. E da Europa se espalhou pelo mundo. É isso, meus irmãos. Que Deus, ele abençoe vocês. Que vocês possam compreender a verdade dele. Que vocês possam entender e discernir que o Senhor, ele está sobre nós e que ele está conduzindo ainda a história da igreja. Sim, não está sendo registrado, porque só foi registrado os Atos dos Apóstolos enquanto eles se encontravam nessa terra, eles estavam vivos.
Mas agora nós que somos sucessores dos apóstolos, que nós somos a igreja, os servos de Deus que receberam de Cristo essa incumbência de pregar até os confins da terra, nós também estamos sendo governados por Deus, que rege todas as coisas conforme a sua vontade. Eu oro a Deus que abençoe o seu dia, abençoe sua família, sua vida e que te conduza ao arrependimento e à fé para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.